Louvado seja o nosso Deus. Amém? A gente canta quem é Deus, e é isso que nós estamos cantando aqui, quem é Deus. E a gente fica contente de poder olhar para Deus. Sabe por quê? Não pensa você que todo mundo que está aqui cantando com essa alegria no coração, que foi uma semana legal, não. Semana de luta, semana de pelo menos a minha foi uma semana difícil. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê quem é Deus. E quando a gente vê quem é Deus, aí a gente entrega as coisas nas mãos de Deus. Eu quero orar por você agora, para que você, se há algo no seu coração, se há alguma preocupação, alguma angústia, algo que você não conseguiu entregar nas mãos de Deus, algo que fez com que você não pudesse enxergar verdadeiramente quem é Deus, enxergar essa vitória que já é nossa em nome de Jesus, essa graça e essa misericórdia de Jesus. Eu vou pedir a Deus então que possa abençoar o seu coração, abrir o seu coração. A palavra dele vai ser exposta agora e a gente pede que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Como é bom olhar para o Senhor, como é bom exaltar o nome do Senhor. Como é bom a gente saber que essa graça maravilhosa do Senhor nos salvou. Como é bom saber que o Senhor é o Cordeiro digno de louvor. Como é bom, ó Deus, estar diante de um Deus vitorioso, de um Deus amoroso, de um Deus justo, de um Deus que mesmo permitindo que a gente passe por situações, o Senhor continua o mesmo. Foi ontem, hoje e será eternamente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nós precisamos, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Nós precisamos compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Nós precisamos fazer com que essa palavra mude a nossa essência, Senhor. Nós precisamos compreender de tal forma que essa palavra gere transformação no nosso coração, a forma de pensar, de agir, de decidir e das escolhas que nós precisamos fazer. Pai, em nome de Jesus, que essa graça, essa misericórdia, esse amor, esse poder que nós acabamos de cantar, possa trazer, ó Deus, em cada um dos nossos corações, a esperança, o amor, ó Deus, e a certeza de que o Senhor está conosco. Muito obrigado, ó Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você mais uma vez. Estou compartilhando uma série de mensagens a respeito das 7 perguntas de Gênesis. Hoje eu vou trabalhar a 6ª pergunta. Não estou fazendo na sequência, tá? Vou voltar lá numa das perguntas que o anjo fez para Agar. A primeira ela respondeu, mas a segunda ela não respondeu, não tinha esperança, ela não tinha perspectiva de futuro, então ela não podia responder a essa pergunta. Qual é a pergunta então, pastor? A pergunta é: para onde você vai? Essa foi a pergunta do anjo para Agar. Mas eu pergunto para você a mesma pergunta: para onde que você vai? E para contextualizar um pouco essa pergunta, eu pergunto assim, ó, do jeito que está a tua vida, para onde você está indo? Cuidado, cuidado. A gente sabe que na vida da gente, eu vou contar isso numa das partes da mensagem, uma das minhas experiências, em que eu quase destruí a minha família, porque eu já tentei destruir a minha família algumas vezes, né? Não muitas. Mas a graça, a misericórdia, o amor de Deus no meu coração, no coração da minha família. Hoje nós somos essa família que você conhece. Aqui na igreja, em casa, é a mesma coisa. Não temos que esconder nada de vocês, porque nós somos uma família pastoral. Mas nós somos uma família que tem experimentado a graça, o amor de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer uma coisa para você. Se o seu caminho, para onde você está indo, é o caminho do pecado, eu vou dizer uma coisa para você:
Toma cuidado que vai ser uma desgraça na sua vida. Toma cuidado, eu vou repetir, vai ser uma desgraça a sua vida. Então hoje, que essa palavra de Deus no nosso coração traga para mim e para você esperança. Está entendendo? Esperança. Vale a pena. Há um futuro que Deus quer para mim e para você em nome de Jesus. Por isso que Deus está fazendo algo maravilhoso nessa igreja. Deus está restaurando. E eu me lembro de uma experiência. Uma vez eu fui ousar, né? Eu morava em Itapema e eu fui ousar ir de bicicleta para Balneário Camboriú para jogar bola. E eu fui de bicicleta. Joguei bola. Quando foi para voltar, eu cheguei para um colega meu, para o Miro, eu falei assim, Miro, ó, não dá não, cara, vamos botar essa bicicleta aí no teu carro aí, você me leva. Aí depois, naquela semana, apareceu um furúnculo, sabe aquele furúnculo que aparece na virilha, que é uma coisa de doido. Aí você vai, né, meu plano de saúde é o maior plano de saúde do mundo, se chama SUS, né? Esse plano é maravilhoso. Eu fui para um hospital em Tijucas, morava em Itapema, eu fui para Tijucas, e cheguei lá, a mulher lá começou a apertar o negócio, e eu comecei a gritar, falei, mas não vai sair nada, está doendo demais, para com esse negócio. Ela parou. Depois ela me deu um outro, porque a gente que é homem, a gente é sexo forte, né? Nós não aguentamos dor, nós somos daquele de aguentar mesmo. Mas ela disse uma coisa para mim, que falou assim, ó, você quer ficar bom? Tem que espremer isso daí, não tem anestesia para resolver não, tem que espremer. Você quer ficar bom, tem que espremer esse negócio aí. É isso que Deus está fazendo na PIB. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está espremendo para poder curar. Deus está espremendo. Por isso que amanhã, segunda-feira, nós vamos ter o segundo encontro do grupo de apoio, Oficina da Alma, e que foi uma bênção na segunda-feira passada. Então você se prepare, fique atento, tá? E você que não conseguiu se inscrever para essa turma, em setembro, você fique atento. Quando a gente chegar, você vai ter que mudar a tua agenda, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que fazer algum sacrifício. Não tem jeito. E é exatamente isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, através dessas séries de mensagens. Eu não vou repetir aqui a mensagem do dia 6, onde você está. Eu não vou repetir aqui a mensagem do dia 13, para onde você vai, de onde você vem, na verdade, de onde você vem. Eu não vou repetir a mensagem aqui do dia 20, quando é que eu farei algo pela minha família. Também não vou repetir a mensagem, quem é você. Também não vou repetir a mensagem do domingo passado, esconderei eu de Abraão o que estou para fazer, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16 e também em Gênesis capítulo 21, para que a gente possa então conhecer um pouco essa história, ou rever, né, parte dessa história. Lá em Gênesis 16, no versículo 8, depois eu relato para você esse contexto, e deixa Deus espremer a tua ferida, em nome de Jesus. 16, versículo 8, e perguntou-lhe, é o anjo do Senhor, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Agora vai lá para o 21. Essa foi a primeira vez que Agar foi para o deserto, tá? Dessa vez aqui, ela foi por livre e espontânea vontade. Mas quando chega lá no capítulo 21, a partir do versículo 8, o relato diz o seguinte: o menino cresceu, foi desmamado, Isaque. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar Ismael, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão,
pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenta a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é meu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, não foi o choro de Agar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: que aflige Agar? O que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Então, quando a gente começa a olhar para essa história de Agar, pela segunda vez Agar vai para o deserto, só que dessa vez ela é expulsa. E dentro do problema emocional de Sarai, dentro do problema emocional de Agar, não resolvido, não enfrentado, Agar passa de novo por uma mesma situação difícil e dolorosa. Eu não estou afirmando que Agar chegou lá para Ismael e falou assim: ó, vai lá e cutuca lá o Isaac, ele é pequenininho, vai lá e... Não estou dizendo que Agar fez isso. Mas o texto, se nós lermos o capítulo 16 e o capítulo 21, Sarai, lá no capítulo 16, não acreditou em Deus, não dependeu de Deus, ela não aceitou o que Deus havia dito, ela riu e depois mentiu na cara de pau para o anjo. Aí, por causa desse problema de Sarai, ela entregou Agar para o seu marido. Nasceu Ismael. Agar, cheia de orgulho, de precipitação, começa a desprezar a senhora a quem ela devia honrar. E aí o que ela faz? As irmãs sabem quando uma mulher pega no pé de outra mulher, os irmãos sabem como é que funciona. Sarai perturbou Agar, e aí ela foi para o deserto pela primeira vez. E lá ela teve que encarar o problema dela, porque Deus mandou ela voltar para a senhora dela e para submeter-se àquela senhora. E a pergunta de hoje é: para onde você está indo? Sabe por que eu estou perguntando? Na verdade, a Bíblia está perguntando, mas eu vou perguntar a mesma coisa, mas num contexto um pouquinho diferente. Para onde, você sabe para onde você está indo? Deixa eu dizer uma coisa, se você está parado no mesmo lugar, tua vida está parada, não se iluda, você está indo. Você está indo para algum lugar. Você não pode voltar para casa hoje sem você decidir para onde você está indo. Qual é o futuro que você quer para você? E eu vou dizer uma coisa, que o futuro que você quer para você está começando hoje. Passa pelo hoje, passa pelo agora.
E o que está impedindo você de ir? Porque não se iluda. Aconteceu isso comigo, minha família aqui é testemunha. Deus te manda para o deserto. Se você não encarar o problema do pecado de frente, entendendo que nós temos um Deus que não vai te julgar, vai te amar, entendendo que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, entendendo que esse Deus é Deus de graça. Se você não encarar a tua realidade, Ele vai te mandar para o deserto. E deserto não é um lugar bom para ir, não. Mas o amor de Deus é tão grande, que Ele pensa assim: eu estou falando, Ele não escuta. Eu estou mandando as pessoas da igreja dele falar com Ele, Ele não escuta. Isso se refere a todos nós, não estou falando de pastor não, estou falando de todos nós. Estou me colocando aqui como se Deus falando. Eu mandei a Bíblia, a leitura diária dele, falou para ele, ele não respondeu. Eu amo esse meu filho, eu amo essa minha filha. Eu vou ter que mandar ela para o deserto. Eu vou ter que mandar ele para o deserto, porque lá no deserto vai doer tanto, mas vai doer tanto, que ele vai ter que tomar uma decisão. É assim que Deus faz. Sabe o que é isso? É amor. É amor. Olha que coisa interessante. O que impede você de ir na direção de Deus? Eu escrevi algumas coisas aqui que podem impedir você de ir na direção de Deus. Na verdade, eu coloquei duas coisas: o seu egoísmo e o seu orgulho. Foi o que aconteceu com Sarai, lá no capítulo 16, e depois aconteceu com Sara, que mudou de nome, no capítulo 21, e com H. Foi a mesma coisa. Mesma coisa. Deus ama a gente, Deus vai fazer alguma coisa por nós. Mas o problema é que o meu egoísmo e o meu orgulho. O que eu chamo de egoísmo e de orgulho? É você e eu querer brincar de Deus. Explica isso melhor, pastor. O que é brincar de Deus? Deus não quer que você governe a sua vida. Deus quer governar a sua vida, porque Ele é perfeito, Ele é amor perfeito, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é amor. Ele quer governar a sua vida, porque Ele pode governar a sua vida. Mas aí o que você quer? O que eu quero? Brincar de Deus. É inconsciente. Se você quer governar a sua própria vida, o que Deus fez com o povo de Israel? Deus queria governar o povo de Israel. Deus queria que o povo de Israel dependesse dele. Mas o que o povo fez? Não. Lá fora, o pessoal tem reis, nós queremos um rei também. E aí Deus foi e permitiu que o povo tivesse o rei, e estamos nós aí sofrendo até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz aqui para os jovens ontem. Os jovens, segura a onda aí, tá? Quem aqui não tem carteira de motorista ainda? Ok. Então eu quero dizer uma coisa para você. Vou criar um decreto. Hoje vou criar um decreto. Será que isso vai dar problema para mim, né? Isso é uma ilustração, tá? Se alguém aí Vou criar um decreto. O decreto é o seguinte: a partir de amanhã, dia 21,
não precisa mais de carteira, não existe mais lei de trânsito, você faz o que você quer, do jeito que você quer, anda por onde você quiser, se quiser passar por cima da calçada, se você quiser subir, faz do jeito que você quiser, do jeito que você quiser, você é livre para escolher o que você quer. Quem aqui toparia dirigir num trânsito assim? Ninguém. Por quê? Oi? Acidente, medo de morrer. Lá, na reunião dos jovens ontem, eles disseram, pastor, ia ser um caos. Ia ser um caos. Aí vem o Código Nacional de Trânsito, o que ele faz? Ele ajeita tudo. Tem um cruzamento, é vermelho aqui, é verde lá e tal, e todo mundo vai e o trânsito funciona. E agora, quando alguém infringe uma lei, quando alguém infringe alguma coisa, pode causar um acidente, aí tem excesso de velocidade, aí tem morte, tem não sei o que, e vai por aí fora. E quando a gente escuta isso, essa determinação, é uma verdade absoluta, porque vermelho no sinal aqui é a mesma coisa, e na Europa é a mesma coisa, na América do Norte é a mesma coisa, na Ásia, sinal vermelho de trânsito, você para, acabou, é absoluto. Mas quando chega para a nossa vida, aí a gente entra na do mundo, porque o mundo diz o quê? É tudo relativo, não existe verdade absoluta, entende? Lá em Israel eles queriam reis porque no mundo os outros povos tinham reis, desprezaram Deus. E nós estamos aqui achando que vamos pegar também tudo que é relativo no mundo. A verdade é relativa, são 8 bilhões de verdade no mundo. Mas quando chega no trânsito, todo mundo aceita direitinho a verdade absoluta, vermelho tem que parar. Quando chega na medicina, tem lá, como é que é o negócio lá? CID. Não é o Cid Moreira não, né? É um código, né, de doença, alguma coisa assim. É universal. Mas quando chega assim, Deus quer governar a sua vida, aí Ele deixa o código de trânsito espiritual, a gente não tem tempo. É isso aqui que vai gerar vida para nós. É dessa forma que Deus quer criar em mim e em você dependência. Dependência. Então o egoísmo e o orgulho tira de você a possibilidade de você ser guiado por Deus. Porque se você não tem lâmpada para os pés, e se você não tem luz para o seu caminho, você está perdido, está em trevas, você vai cair, você vai tropeçar. A segunda coisa é você então brincar de Deus, é querer governar a sua própria vida. Se você fizer isso, não vai adiantar. O que mais que impede você de seguir na direção que Deus quer? O que mais? Eu disse duas coisas só, duas coisas simples. Você sabe. Você já sofreu o bastante para você saber o caminho que você está e onde esse caminho vai dar. Você que está em Cristo, continua indo para frente. Está doendo? Continua indo para frente. Está difícil? Continua indo para frente. Está sofrendo? Continue indo, porque vai passar. O que é 80, 90 anos para a eternidade. Por isso que é muito tranquilo. Se der um terremoto, cai tudo aqui em cima da gente, morre todo mundo aqui agora. Todo mundo está aqui, morre, porque caiu um terremoto aqui e matou todo mundo. Aí o pessoal que ficar vivo, que Deus é esse? É que para Deus, 90 anos, vamos passar a eternidade com Ele. Ele não está preocupado com esses 90 anos aqui não. Ele quer suprir as nossas necessidades, isso é bíblico. Ele ama a gente, mas às vezes acontece coisa que está fora do nosso controle.
Mas não é falta de amor, não. Então, se você está vivendo momentos difíceis na sua vida, entenda uma coisa: é amor de Deus para acordar a mim e a você. Já deu. Então, a primeira lição de hoje: resolve os seus conflitos. Não consegue resolver sozinho? Você tem a igreja. Você tem a igreja. Você tem que encarar a sua vida. Tem que enfrentar os seus problemas. Você sabe que, eu não vou ler aqui os textos de Mateus 5, 23 e 25, Provérbios 16, 32 e Mateus 18, mas as implicações do problema de Agar e do problema de Sara não resolvido já passa de 200 milhões de pessoas. Os descendentes de Ismael. Segunda lição: Deus ouve o nosso choro. Eu acho interessante que lá no capítulo 21, Deus chega para Agar e pergunta para Agar assim: Agar, o que você tem? O que você tem? E aí qual é a próxima palavra de Deus? Não tenha medo. Eu ouvi o choro do menino. Qual é a realidade? Vamos contextualizar aqui. Qual é a realidade? Uma mãe solteira, que não sabe o que fazer da vida. Vou deixar meu menino ali, porque ele vai morrer de fome, de sede, então eu vou ficar longe para não ver essa situação. Nesse contexto de dor, de sofrimento, Deus aparece e diz assim: o que é que você tem? Espera aí, ele é Deus ou não é Deus? Ele é Deus. Mas Deus quer ouvir. Deus está perguntando para você hoje, nessa caminhada para onde você está indo, e você precisa ter muita clareza disso, você está indo em direção a uma dependência de Deus, ou você está indo em direção à desgraça, por causa do pecado. Você tem que discernir isso. Se você for em direção de Deus, olha a notícia boa, vai ter sofrimento, tá? Mas Ele está presente. Ele está com a gente. Se você for em direção ao pecado, vai ter sofrimento, sofrimento, sofrimento. A dor é maior. O sofrimento é muito maior. E Deus então pergunta para você hoje: o que você tem? Ele quer ouvir isso de você. O que você tem? Não tenha medo. No primeiro encontro dela com o anjo no deserto, ela deu o nome do lugar lá, que significa o Deus que me vê. Você sabe qual é o significado de Ismael? Cadê o Ismael? Ismael, você está aí? Sabe o significado do teu nome? Qual que é? Deus ouve. Deus ouve. E mesmo que você não se chame Ismael, como Ismael se chama Ismael, Deus ouve você também. Gente, você já parou para pensar nisso? Esse Deus que nós cantamos aqui, tudo que nós cantamos aqui, esse Deus grandioso, maravilhoso, amoroso, Ele para tudo para encontrar com você e pergunta para você para onde você está indo. Se você continuar do jeito que você está fazendo, onde vai dar esse negócio? E eu estou perguntando para você hoje: não tenha medo.
Você precisa ser transparente diante de Deus. Agora, se você não consegue fazer isso sozinho, você vai precisar se abrir. Não tem jeito. Vai ter que passar pela vulnerabilidade. Você vai ter que passar pela vergonha. E eu vou dizer uma coisa para você. A PB é uma igreja, você pode se abrir. Não vamos aqui para julgar você, nós vamos chorar junto com você. Não vamos passar a mão no teu pecado também não. Mas vamos chorar com você. Vamos chorar diante de Deus por você. Mas você precisa abrir. Se você consegue encarar isso sozinho, você se dobra diante de Deus, você clama, você busca, você ora, você se arrepende do seu pecado, você clama pelo Senhor, Ele vai te ouvir. Mas Ele vai te perguntar, o que é que você tem? Você vai ter que dizer. Você não precisa mentir. Agora, se você não vai conseguir fazer isso, você tem que buscar ajuda. Você pode buscar aqui a PB. Nós vamos chorar com você. Nós vamos orar com você. Essa, então, é a segunda lição. Deus ouve o choro. Talvez o que falta mais para nós, como igreja, é chorar mais. Mas não chorar de remorso, chorar de arrependimento. Mas eu quero me deter na terceira lição. Terceira. Somos impotentes. A vida cristã, meu irmão, é fácil ou é difícil? O que você acha? Manter uma jornada de vida cristã é fácil ou é difícil? Oi? Não ouvi direito. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Não é difícil, não. É impossível. Eu vou repetir. É impossível. Você precisa de Deus. É impossível. Por isso que a gente, na nossa mente, a gente entende de Deus, a gente entende o amor, o perdão e etc e tal. Nas nossas emoções a gente também entende o que a gente está passando, que a gente é irado porque por causa eu nasci assim, eu sou mesmo assim. A gente entende esse emocional, mas a vontade não muda. Você faz o que você quer. Você não faz o que Deus quer. Entende o que Paulo falava? Olha, o bem que eu quero fazer, isso não faço, o mal que não quero, esse faço. É impossível. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus para ajudar você. Também não estou dizendo que eu e você não temos responsabilidade. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que nós precisamos depender de Deus. Se nós tentarmos resolver a nossa vida sozinho, nós vamos ficar nessa de consegue um pouquinho e depois cai. Consegue um pouquinho e depois cai. Não tem maturidade. Nós somos impotentes. Quando você olha na primeira bem-aventurança, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que são pobres de espírito. Não tem condição de governar a própria vida. Não tem condição de controlar a vida. Não tem condições de vencer o pecado sozinho. É pobre de espírito. Só que para você admitir que você é pobre de espírito, você tem que se humilhar diante de Deus. Para você admitir que você é pobre de espírito, você tem que se quebrantar diante de Deus. Não é uma questão que você vai conseguir fazer sozinho. O orgulho, ele vai impedir você de se humilhar diante de Deus, porque você vai ter sempre uma resposta intelectual para Deus. Por isso que a sua vontade não muda.
Eu não estou dizendo que é fácil lidar com algumas situações da nossa vida, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu tenho um vício que é complicado. Eu bebo café, eu não poderia beber café, mas às vezes eu não consigo. É pecado? É pecado. Eu tenho que lutar contra isso. A coca eu já diminuí demais da conta. Já diminuí bastante. Mas o café, até chantagem eu faço em casa. Hoje cheguei para nós depois do... Você me ama? Aí ela chegou assim, ó, agora nesse período do almoço, logo depois do almoço, eu não te amo não. Porque ela sabia que eu ia pedir para ela fazer café. Mas ela fez o café porque ela me ama. O que eu quero dizer para os irmãos é que isso é sério. É sério. Estou falando de café. Mas tem outras coisas piores do que café. E que impede você de depender de Deus. Aí você fica tentando resolver a sua vida do teu jeito. E você já olhar para trás, assim você vê, do teu jeito não vai dar. É nesse sentido que é impossível. Você não pode fazer do seu jeito. E meus irmãos, aqui está o jeito de Deus. E a grande maioria das coisas que estão aqui, para a nossa vida diária, você não precisa ser teólogo nem pastor para você entender. E as que são difíceis, você precisa só ter o Espírito Santo para te dar a direção. Porque você vai para a teologia, aí você tem lá 15 correntes para um lado, outras 15 para o outro lado, você piora mais ainda. E cada 15 com convicções assim impressionantes. Você precisa, e eu preciso do Espírito Santo para dirigir a vida. Para saber o que você tem que fazer, qual é a escolha que você vai fazer hoje. Hoje, dia 20 de março. Não é amanhã, é hoje. Hoje você ainda vai fazer algumas escolhas. E se você não reconhecer isso, parece até uma coisa estranha, né? Você precisa reconhecer que você não é Deus. Pastor, mas isso é óbvio. Não, você precisa compreender. Sabe o que é compreender? Compreender que você não é Deus é você passar a deixar de governar a sua vida e começar a se submeter a Cristo. Se você não se submete a Cristo, você não compreendeu, você entendeu intelectualmente, mas isso não faz diferença nenhuma na hora de você decidir dizer não ao pecado, dizer não para isso e dizer não para aquilo. Então, não estou falando aqui de você entender intelectualmente, eu sei que você sabe disso. Eu estou falando de compreensão que chega na nossa essência e transforma a nossa vontade, para desejarmos a vontade de Deus. É isso que eu estou falando, é essa compreensão que eu estou falando. Porque se a gente for na trajetória de Agar e na trajetória de Sara, a gente vai dar com os burros na água. Elas deram com os burros na água, mas Deus é amor. E Deus socorreu. Só que teve que ir para o deserto. E Deus vai te levar, se não estiver dando certo, Deus vai te levar para o deserto. Agora deixa eu falar uma coisa com você, com muito amor, com muito carinho. Se você não optar por uma dependência de Deus, e você decidir fazer do teu jeito, e se você for parar no deserto, quando tu estiver arrebentado no deserto, você pode voltar para a PIB, porque a PIB vai amar você, vai abraçar você. Eu espero que você não precise disso. Mas se porventura você quer governar a sua vida, você quer fazer do teu jeito, tudo bem. Você vai fazer, vai dar com os burros na água.
vai sofrer, mas saiba que aqui você vai ter um povo de Deus que vai te amar e vai te abraçar, para você não ficar perdido por aí, porque depois a vergonha, você pode voltar para cá, porque aqui você vai ser amado. Essa impotência de cuidar da nossa própria vida e de entender que o pecado nos separa de Deus, nós precisamos de Jesus. Não é esforço humano. Nós temos a nossa responsabilidade. Por isso que a nossa responsabilidade, olha para mim aqui, ó, a nossa responsabilidade é manter, é nutrir o relacionamento com Deus. Como é que eu vou nutrir o meu relacionamento com Deus? É o que a gente chama de devocional, de oração, de comunhão, de leitura da Bíblia, de um tempo a sós com Deus. Você pode dar o nome que você quiser, mas precisa ter a palavra de Deus e precisa ter a resposta. O que é que você tem? Você precisa abrir o coração. Isso é oração. Quando você faz isso, o poder do Espírito Santo vai trabalhar na minha vida e na tua vida, e você vai experimentar as coisas que Deus quer revelar para você. Foi isso que Deus fez com Abraão. Vou esconder alguma coisa de Abraão? Não. Mas Abraão se abriu para Deus. Abraão ousou na presença de Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus. E por causa disso, Abraão foi o pai da fé. Por que só depende de Deus? Abre lá em Ezequiel, capítulo 37. Pastor, o senhor não conhece minha vida, pastor. Se o senhor soubesse o que eu estou vivendo, se o senhor soubesse o tamanho do meu problema, da minha dor, o senhor não faz ideia. Tá bom, eu não posso não fazer ideia mesmo, tá? Posso não fazer ideia. Mas você estaria numa situação pior do que essa? Virar esqueleto? Se você virasse um esqueleto hoje, tem alguma situação pior do que essa? Tem ou não tem? Não tem, né? Você morreu, já foi comido pelos bichos, já virou isso, então não tem solução. Parece que não tem solução. Olha o que está lá em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Está entendendo? Eu vou repetir a pergunta. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Aí ele respondeu: Senhor, tu sabes. É exatamente isso. É exatamente isso. Não importa qual é a sua situação. Quando eu falo não me importo, eu não estou aqui desprezando a sua dor e o seu sofrimento. Eu estou dizendo o seguinte: seja qual for a tua situação, Deus olha para ela, Deus faz a mesma pergunta para você: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Será que a tua realidade pode mudar? E a resposta é a mesma. O Senhor sabe, e o Senhor quer mudar. E o Senhor vai mudar a sua vida. Quem crê nisso, em nome de Jesus, Deus vai mudar a sua vida. Você só precisa responder para Deus como é que você está. Responde para Ele. Porque você vai ouvir dele assim, ó: não tenha medo. Não tenha medo.
Se você fizer isso, Deus vai ressuscitar você. Deus vai ressuscitar a sua vontade de estar com Ele. Deus vai ressuscitar a sua vontade de ler a Bíblia. Deus vai ressuscitar a sua vontade de orar. Deus vai ressuscitar a sua vontade de ter comunhão com os irmãos. Deus vai ressuscitar a sua vontade de não ser igreja só no domingo à noite. É isso que Deus faz. Nós somos impotentes, mas Deus é potente. Nós não temos o poder, mas Deus tem o poder. E se a gente fizer isso, meus irmãos, Deus vai mudar a nossa vida. Tem um ciclo, o pastor David Cornfield, ele fala de um ciclo, que passa pela dor, a procura de alguma coisa para aliviar a dor, o alívio e as consequências negativas. Essa é a experiência que eu fiquei de compartilhar com você. Teve uma ocasião na minha vida que eu estava ocupando um cargo de chefe de base de combustível. Base de combustível é aquele local onde tem aqueles tanques grandes de milhões de litros de combustível. Então é uma coisa assim gigantesca, né? E ali eu chefiava uma dessas bases na cidade de Betim, em Minas Gerais. E nos 3 anos que eu morei em Minas Gerais, eu trabalhei demais da conta. Eu trabalhava demais. Quando você sente muita dor, você vai buscar a fuga em alguma coisa. Você vai tentar buscar alívio em alguma coisa. E aí eu buscava no trabalho. Eu trabalhava bastante. Não sei se você se lembra, uma vez caiu a barreira, ficou expostos lá as tubulações, e eu tive que ficar mais tempo. E aí quando eu voltei para casa, eu dormi no volante e bati com o carro. Só que estava no engarrafamento, né? Eu bati com o carro, eu acho que eu bati em alguém que não tinha carteira, porque eu parei o carro para poder negociar, a pessoa pegou o carro dela e foi embora, e o carro dela ficou mais estragado que o meu. Mas eu acho que ela estava devendo alguma coisa. O que aconteceu? Você sente uma dor emocional, algum tipo de dor, aí você vai buscar um alívio, você fica procurando um alívio. É um vício, é o trabalho, é a prostituição, é a mentira, sei lá, você vai procurar alívio de alguma forma. Eu procurei no trabalho. E aí, por que eu procurei no trabalho? Porque no trabalho, se você trabalha bastante, você trabalha sério e você trabalha certo, você tem reconhecimento. Reconhecimento se deixa bem, né? Oh, reconheceu, tal, que legal e tal. Aí isso te faz bem. Só que tem consequências. E são consequências negativas. Então você se ausenta mais da família, você se ausenta mais da esposa, você se ausenta mais do convívio dos amigos, você se ausenta mais do convívio da igreja. E aí, o que você faz? Por você se ausentar dessas relações, a culpa aparece. Aí você se sente culpado e a culpa produz o quê? Mais dor. E aí você fica nesse ciclo o tempo todo. Agora, quando você depende de Deus, Deus quebra esse ciclo. Então pode ser que você esteja num ciclo desse. Você tem dor, que você nem sabe de onde que é. Não estou aqui querendo arranjar problema para você, tá? Não estou aqui querendo dizer que você tem alguma doença, algum problema emocional. Não estou querendo nada disso, em nome de Jesus, não quero nada disso. Mas pode ser que você tenha alguma dor que você nem sabe que tem. Essa dor te leva a excessivo trabalho ou vício ou um comportamento que vai destruindo sua vida. Mas é uma tentativa de buscar alívio. E depois você tem um certo alívio, mas como é passageiro, é efêmero,
aí você começa a ver as consequências dessa tentativa errada de solução, e aí vem a culpa te leva a sentir mais dor, e aí você fica aí o tempo todo sofrendo. Quando você reconhece que você é incompetente, quando você reconhece que você não tem condições de governar a sua vida, você então se humilha diante de Deus e fala: Senhor, eu entrego os pontos, não tem jeito, eu quero governar a sua vida. Aí o que você faz? Você pega a palavra de Deus para compreender. O que é compreender? Compreender é quando a palavra, pela fé, você obedece, aí ela muda a sua vontade. Ela vai numa profundidade da sua alma, que não é só cognitivo, não é só emocional, vai na sua vontade, e aí você começa a ter vontade de Deus. Você começa a querer amar o que Deus ama, você começa a desejar o que Deus deseja, você começa a querer a missão que é a missão de Jesus, você começa a rejeitar o que Deus rejeita, você começa a deixar de fazer coisas que Deus não quer, você começa então a odiar aquilo que Deus odeia, que no caso é o pecado. Aí você quebra esse ciclo. Aí sabe o que acontece com você? Você fica feliz, você fica alegre. Você não fica sem sofrimento, tá? No mundo tereis aflições, mas você olha para Deus. E quando você vê quem é Deus, você ouviu você cantando aqui hoje, né? Você ouviu o cântico de hoje, os cânticos de hoje aqui. Esses cânticos que nós cantamos aqui exaltou a Deus. Aí quando você olha para Deus, o seu problema parece que ele diminui. Pela sua confiança, pelo seu amor em Deus. É isso que Deus quer para você hoje e para mim. A dependência dele, meus irmãos. E eu concluo dizendo duas coisas importantes. Salmo 6 diz assim: tem compaixão de mim, pois estou fraco. Cura-me, pois o meu corpo está abatido e a minha alma muito aflita. Então pare de negar a sua dor. Quando Deus perguntar para você, para onde você está indo, você diz para Ele: Senhor, eu estou indo na tua direção. Senhor, eu estou indo, aceitando esse convite maravilhoso que o Senhor fez para mim. Senhor, eu estou indo para fazer a tua vontade. Senhor, eu estou indo em direção às Escrituras. Senhor, eu estou indo, eu não quero fazer coisas que desagradam ao Senhor. Admita a sua impotência. Quando Deus olha para isso, quando Deus olha para essas duas coisas, que você não consegue governar a sua vida e que você o busca, você sabe o que Deus faz? A um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Lá no Salmo, lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para onde você está indo? Você depende de Deus, ou para onde você está indo, você ainda está governando sua vida? Você tem que identificar isso hoje. E se você identificar que para onde você está indo é você que está governando a sua vida, você precisa parar. Você precisa se humilhar. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Porque esse negócio vai dar num buraco muito fundo. Agora, se você entende, como está lá no Salmo 40, versículo 12, são incontáveis os males que me cercam,
As minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impede a visão. São mais numerosos do que os cabelos da minha boca, e o coração desfalece. E diante dessa situação, você vai na direção de Deus. Você vai exatamente desejar uma dependência de Deus. Deus vai acolher você. É exatamente o que Deus quer. E essa é a nossa luta, irmão. Quem vai governar a nossa vida? Eu vou orar. E depois eu vou passar 2 exercícios para você. Duas coisas que você fazer durante a semana. Depois eu posso publicar isso no grupo lá da PB. Você que não é do grupo da PB, mas quer participar do nosso grupo lá do WhatsApp, você pode entrar em contato comigo ou com os irmãos da recepção. A gente anota o teu WhatsApp e a gente inclui você lá também. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, todos os exemplos que o Senhor deixa nas Escrituras, a falta de fé, a incredulidade de Sara, a arrogância de Agar, a consequência, Deus, dessa arrogância, ela teve que fugir para o deserto numa primeira vez, e depois ela teve que ser expulsa por causa disso, Senhor Deus. A gente sabe da realidade da vida hoje, Senhor Deus, é uma realidade difícil, Senhor. O mundo inteiro está levando o ser humano à própria humanização, a um autogoverno, uma autossoberba. E isso é totalmente contrário ao que o Senhor sempre desejou. O Senhor sempre desejou governar a nossa vida. O Senhor sempre desejou que nós nos parecêssemos mais com Cristo. E o Senhor deixou isso registrado nas Escrituras. Desperta, Senhor Deus, meus irmãos e a mim, a olharmos para as Escrituras. Não só entender as Escrituras, mas ter uma compreensão, ao ponto dessa compreensão gerar uma transformação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e se está difícil fazer isso sozinho, Senhor Deus, que o Senhor nos une então, a igreja é para isso, Senhor, para que através da cura de um, o Senhor usar essa pessoa para curar o outro. É através da confissão, da humilhação e do quebrantamento diante do Senhor, é quando o Senhor pode então, é quando o Senhor tem a liberdade para operar, ó Deus, no nosso coração. Isso muda a nossa vontade. E se a nossa vida, ó Deus, estiver parecida com o Salmo 40, versículo 12, nós temos uma esperança que é o Senhor. Nós temos um Deus que nos ama, é um Deus que nos vê, um Deus que ouve o nosso choro, um Deus que mostra uma fonte de água no deserto, um Deus que é a fonte de vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ajuda a mim e aos meus irmãos nessa noite a responder essa pergunta: para onde nós estamos indo? Para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Ajuda-nos a responder essa pergunta, Senhor, para que, diante da resposta, nós tomarmos as decisões corretas para seguir numa vida de dependência do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor deixou o Espírito Santo para que aquilo que a gente não tem condições nenhuma de fazer, somos totalmente impotentes, o Senhor faz através do Espírito Santo, através da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou um livro que é vivo e é um livro que nos dá essa direção, que nos dá luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A minha orientação para você é a seguinte: a separação de Deus pode ser uma realidade,
mas ela não precisa ser permanente. Se você está afastado de Deus, o que você pode começar a fazer hoje para voltar a se aproximar de Deus? Você precisa responder essa pergunta. O que você pode fazer a partir de hoje para se aproximar mais de Deus? Talvez o que você precise fazer é deixar de fazer algumas coisas. E a segunda, o egoísmo está no centro da maioria dos problemas das pessoas. Em quais áreas da sua vida você tem sido egoísta? Eu vou repetir. O egoísmo está no centro dos problemas da maioria das pessoas. Qual área da sua vida você está sendo egoísta? E você pode estar causando sofrimento em você e nos outros. Que Deus te abençoe. Que seja uma semana assim de vitória, como nós cantamos aqui, porque o Cordeiro de Deus está conosco. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Há alguém aqui hoje que está tomando uma decisão séria em relação à sua vida? Séria mesmo. Pastor, é a partir de hoje, dia 20 de março. Não precisa me dizer o que é, não. Se você está tomando uma decisão hoje, agora, fica de pé aí onde você está. Fica com vergonha não. Você tem que ter vergonha de fazer o que Adão fez. Tem que ter vergonha de desobedecer a Deus. Quem aqui hoje está tomando alguma decisão para poder mudar a sua realidade diante de Deus? Fica de pé aí, eu vou estar orando por você. Em nome de Jesus. Alguém? Não é uma decisão de aceitar Jesus, não. Se tiver alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador, fica com vergonha de ficar de pé, não. Ninguém vai ficar te cobrando nada, não. Deus te abençoe, Elton. Mais alguém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor olha para o coração de cada um de nós aqui nessa noite, possa ser, ó Deus, usado pelo Teu Espírito Santo para gerar transformação. Eu quero apresentar o meu irmão Elton diante do Senhor, para que o Senhor possa abençoar a vida dele, Senhor. A decisão que ele está tomando hoje, e é uma decisão entre ele e o Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre ele em nome de Jesus. Que a graça do Senhor acompanhe a vida dele em nome de Jesus. E que essa decisão que ele está tomando hoje venha trazer, ó Deus, frutos para a sua vida e para a vida de todos que cercam a sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Deus te abençoe.